Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Vamos finalizar aqui. Pedro foi o primeiro Papa, né? Esse é o segundo vídeo refutando esse argumento mentiroso e tenicioso, né? Distorcendo a escritura para tentar provar a sua doutrina e seus fundamentos, né? O sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes que aceitam a Cristo como Salvador são sacerdotes em que sentido? Eles podem ir diretamente a Deus através de Jesus, que é o grande sumo sacerdote. Você percebe? Sem passar pela igreja, sem passar pelo magistério, sem passar pela esposa do Senhor. Não tem como, né, pastor? Que Cristo deixou aqui, ó. Cristo deixou doutrina na unidade, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 2:21, Deus continuamente os apóstolos. 1 Timóteo 3:5, que a igreja é o baluarte da verdade. Efésios, Atos dos Apóstolos 2:42, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões e comunhão, na fração do pão e na oração. Ao 47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Aonde? Nesse magistério, nessa igreja, nessa doutrina, nessa unidade. Fundamento dos apóstolos. Simples entender isso. Oi, nego. A mãe já vai vir? Não, vai vir mais tarde hoje. Você percebe? E aí continua, ó. Não vai vir à Verso 6. noite. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Olha só. Quem é essa pedra? É Cristo. É a igreja. É sua esposa. Então, a verdade está nessa igreja. Você abraçar essa fé sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja, Atos Apóstolos 42, princípio da doutrina dos apóstolos, sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja, não será confundido. Nego, abaixa um pouco, o pai tá gravando, neguinho, bonitinho. Então, jamais será confundido, porque vem do fundamento dos apóstolos. Olha só como Pedro está correto. A pedra angular é Cristo. E quais outras pedras que vai edificar esse edifício, que é a igreja, para você não tropeçar, para você não apostatar da fé, para você não ir para o engano. Fundamento de homens, igreja de homens, doutrinas de homens e etc. Que interessante. Envergonhado. Então, para Pedro, a pedra principal da igreja era Cristo. Assim como para Paulo em Efésios 2:20 e em 1 Coríntios 3:11. E para finalizar, irmão, essas chaves dadas a Pedro, que podem ligar ou desligar alguém do céu, é a autoridade de, por meio do Evangelho, de forma indireta, ligar ou desligar alguém do céu. Isso não foi dado só a Pedro, mas aos demais seguidores. Eles temem nessa tese. A profecia foi a quem? A Pedro. Cristo está falando para quem? Sobre ti, Pedro, de ficar na minha igreja, sobre essa pedra de ficar na minha igreja, eu te dar-te-ei a chave do reino do céu. Tudo que você liga aqui, liga lá. Se você desligar aqui, desliga lá. A Pedro, porque estavam os 12 ali, só Pedro teve a revelação. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é ele, mas vocês, Pedro explica a fé. Não foi por revelação de homens, mas o próprio Deus revelou isso. Por isso que ele tem o primato, a primacia de ter essa chave. Desligar e desligar. Ligar e desligar. Sobre esse magistério que é a igreja, a esposa do Senhor. Tanto que ele profetiza sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. A minha igreja. Te dá, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu te dar-te a chave de ligar e desligar. A Pedro. Outros demais apóstolos têm acesso, por quê? Por causa do pastoreio universal. Por causa da imposição das mãos. Beatífica. Mão sacerdotal. Que vem da tradição. Que vem do magistério. Sobre esse pastoreio. Tanto que Paulo, quando ele se converte. Olha só. Gálatas. Olha só. Gálatas 2. 9, ó, Tiago e Cefo.
e João, que são consideradas as colunas. Reconhecendo a graça que me foi dado, deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo, ó, que são os colunas. Olha só que interessante, ó. Gálatas 2:1, ó. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também Tito comigo. Subo em consequência de uma revelação, expus-lhe o evangelho que prego entre os pagãos, isso particularmente aos que era de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Olha só. Se não tem conhecimento do mistério sobre o pastor universal, sobre a sede que era ali em Jerusalém, bispo era Tiago, o pastor universal é Pedro, João, discípulo também, são as colunas, reconhecer a graça. Então, os protestantes se apartou do mistério, se apartou da tradição, tem só como a escritura. Se apartou da graça, se apartou do pastoreio, estão caminhando em vão. Por isso que cada pastor, ele prega o que ele quer, ele anuncia o que ele quer, ele funda igreja, a igreja não deu certo, vai lá e funda igreja em outro lugar, não deu certo. Ontem era um boteco, fechou o boteco, ele foi lá, alugou ali e colocou uma Bíblia, colocou um púlpito, virou uma igreja. Está caminhando em vão, porque não tem conhecimento do mistério, não tem conhecimento do pastor universal. Paulo, quando se converteu, perseguiu a igreja, era um protestante, foi reconhecida a sua graça pelos colunas da igreja, para não ter corrida em vão, para não ter caminhada em vão. Simples entender isso. Para finalizar aqui esse segundo vídeo, Alguém do céu. Isso não foi dado só a Pedro, mas aos demais seguidores de Jesus. Aqui em Mateus 18, ó. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Veja, aqui não é somente Pedro agora, ó. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso aqui está num contexto missiológico. Quando você prega o evangelho para alguém, você que também é uma pedra da igreja de Cristo, que você que também faz parte desse Mateus 18, 15, 16, 17, 18 tem esse texto. Para você entender esse Mateus 18, 18, você tem que meditar o 17. Se não viu a igreja, é um publicano e um pagão. Se você não entender, você tem que ler Mateus 18, 16 e 15. Para entender do que está falando o texto. Ligar o quê? É a mesma coisa que a profecia que foi dada a Pedro? Não, é diferente, ó. Para finalizar. Nós, todos os crentes, quando você prega o evangelho, você abre o reino dos céus para essa pessoa, quando ela aceita. De forma indireta, é você quem abre porque você pregou, mas é Deus quem salva. De forma indireta, você também fecha o reino dos céus para essa pessoa porque ela rejeita a mensagem da salvação. Então podemos dizer que realmente Pedro, ele não foi o primeiro papa, né? Ele não foi papa. Ali em Mateus 8,14 nós vemos que ele era casado. Não condiz também com o sistema papal atual, não é? De que os papas não se casam, tá? Mas a sua pergunta foi muito boa. Obrigado, meu irmão, pela sua Moisés era casado, foi o pastor universal do Velho Testamento. E Pedro, sim, ele era casado. Mas mostra a esposa de Pedro na escritura, não tem. Ou talvez ele era viúvo, etc. Mas Pedro abandonou tudo para seguir o ministério de Cristo. Onde está isso, servo Roberto? Simples, Mateus. De Mateus 19, né? Olha só. Para finalizar, para fechar com chave de ouro a fé católica, aqui ó, Mateus 19, 27. Olha só que Pedro fala. Ó. Pedro então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo, certo? Para te seguir, que haverá então para nós? Deixamos tudo para te seguir. Que é a parábola ali que Cristo prega para aquele jovem rico, né? Aqui, ó. Então, se ele fosse casado, ele abandonou tudo. Tantos apóstolos também, ó. Mateus 4, 18, ó.
caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu os dois irmãos Simão, chamado, ou Lucas 5 também tem esse ensinamento, Pedro e André, seu irmão, que levava azeite ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram seu azeite e o seguiram. Olha só, Lucas 5, a barca de Pedro, que é a nossa fé. 5, olha só. 8. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e clamou: Retirai-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E que tanto ele como seus companheiros estava assombrado por causa da pesca que havia feito. O mesmo aconteceu Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante será pescadores de homens. E atratando-se a barca a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quem mais pregou? Ou quem mais converteu? E até hoje a igreja é pescador de almas. A barca de Pedro. De acordo com Cristo profetizou. Salve Maria. Em Lucas 22, 31, 32, Pedro roga por Cristo para esse ministério ser infalível. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É a resposta. Simples e humilde, de acordo com a Escritura. Salve Maria, sempre virgem.